Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Salve, salve, SupraCasters! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí. Está começando mais um episódio do SupraCast. Seja muito bem-vindo aí, Murilão. E aí, Danilo, beleza? Bom demais, cara. E Murilão, hoje com mais uma participação especial aqui no SupraCast, uma participação de peso. Um amigo que eu conheço aí desde o cursinho. A gente teve o prazer de se encontrar no passado na residência e hoje também tendo o prazer de trabalhar juntos aqui em Barretos. Dr. Gustavo Pinato, cardiopediatra, que se apresenta aí, Gustavo, e seja muito bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Gustavo, sou pediatra de formação, cardiologista pediátrico, trabalho com as cardiopatias congênitas e atualmente, como o Danilo disse, trabalho aqui com cardio-oncologia, aqui em Barretos. Show de bola. E o Gustavão não é só pediatra não, viu, pessoal? O homem também está nas redes sociais, é influencer. Gustavo, divulga aí o seu trabalho no Instagram, o seu arroba. O Gustavo é muito engajado aí na discussão de estudos focados aí na parte de pediatria e cardiopediatria. Como que é seu Instagram aí, Gustavão? Pegue a gente lá, o Pede Artigos. Lá você vai encontrar discussões tanto de relatos de caso, revisões sistemáticas, qualquer artigo científico de relevância, nós vamos tratar lá no nosso Instagram. Pede Artigos, só seguir a gente. Então siga lá, @Pede Artigos, pessoal, que vale a pena. E como o Gustavo está aqui, né, o Murilo, não seria diferente, né? O tema tem que ser cardiopatia congênita. E hoje o nosso tema é tetralogia de Fallot, né, uma das cardiopatias congênitas aí mais comuns. E antes, né, da gente começar a discutir, como é tradição, o nosso desafio clínico, né, o nosso desafio do episódio, e o Gustavo trouxe um episódio pra gente aí, Murilo. Manda aí, Gustavão. Bom, o desafio de hoje vai ser o que nós temos de recente no tratamento da insuficiência pulmonar dos pacientes em follow-up tardio, ou seja, na segunda, terceira década de vida desse paciente. O que nós temos aí de recente? Boa! Então aí você que quer saber a resposta do desafio, fica até o final, que o Gustavo vai responder essa pergunta aí pra gente, pessoal. Combinado? Então vamos lá. Eu acho que antes da gente entrar no Fallot em si, é importante a gente contextualizar, né, a questão das cardiopatias não cianogênicas e as cardiopatias cianogênicas. Então, de uma forma bem rápida e simplista, as cardiopatias não cianogênicas é quando o fluxo continua, né, o fluxo sanguíneo continua passando pelo pulmão. Então, o sangue, né, o sangue venoso vai acabar passando pelo pulmão antes de ir para a circulação sistêmica e, né, pode haver ali algumas alterações como sobrecarga de volume, pressão, mas o que é importante para a gente fixar, não vai ter mistura significativa do sangue venoso com o sangue oxigenado. Geralmente o mecanismo dominante das não cianogênicas é o shunt que vai da esquerda para a direita, mas mantendo ali a saturação sistêmica normal. O exemplo clássico, né, que a gente tem é a CIA, né, aquela CIA que não tem inversão de shunt, né? Inclusive nós temos um episódio de CIA, né? Procurem aí muito no Spotify, bom. Exatamente. Procurem aí no Spotify que tá muito legal o episódio, tá? Não deixem de ouvir, tá? E nesses casos, né, não tem cianose. As cianogênicas já quando existe um atalho ali, né, da circulação venosa que vai evitar o pulmão. Então, parte do sangue venoso não vai passar pelo pulmão. Então, qual vai ser a consequência disso? Ele vai chegar desoxigenado parcialmente na circulação sistêmica. O desfecho clínico disso é a cianose. E aí, nesse caso, geralmente, o mecanismo dominante é um shunt que vai da direita para a esquerda, e vai estar geralmente associado à obstrução ao fluxo pulmonar ou à má conexão das grandes artérias. E aí os exemplos são a transposição de grandes artérias, atresia de tricúspide, anomalia de Epstein e o nosso tema de hoje, que é a tetralogia de Fallot.
Então, Gustavo, eu já queria te perguntar, né? O que é a tetralogia de Fallot? Qual que é a fisiopatologia por trás dessa doença? E quais são as principais alterações hemodinâmicas aí que a gente tem nessa doença? Bom, Danilo, o ponto principal aqui é a gente entender a tetralogia de Fallot. Então, a gente tem que pensar como o Arthur Fallot pensou lá em 1900. Ele entendeu que algumas crianças com sopro cardíaco, uma cianose importante evoluindo para o óbito, ao exame anatopatológico, tinham algumas alterações no coração que, em somatório, cursavam com cianose importante e evolução para o óbito. Quais eram essas alterações? A destroposição da aorta, ou seja, a aorta numa posição mais anterior do que o habitual, tendo uma origem biventricular, ou seja, ela não ia ficar ligada tão somente ao ventrículo esquerdo, ela cavalga o septo interventricular de maneira que fique biventricular, ou seja, essa é a primeira alteração, acarretando uma comunicação interventricular, comumente perimembranosa, com extensão para a via de saída. Por conta dessa anteriorização da aorta, nós vamos ter uma obstrução na via de saída do ventrículo direito, seja na posição infundibular, seja na posição valvar, né, da artéria pulmonar, e uma hipertrofia, por consequência, uma hipertrofia do ventrículo direito. Então, são essas as 4 alterações, só que a lesão central, principal, por ser uma doença conotruncal, acaba sendo a destroposição da aorta, essa posição mais anterior da aorta. Bom, a clínica desse paciente, a hemodinâmica dela vai depender basicamente do grau de obstrução da via de saída do ventrículo direito. Por quê? Quanto menor é essa obstrução, a resistência vascular pulmonar é menor do que a resistência vascular sistêmica. Logo, a gente consegue ter fluxo do ventrículo direito para a artéria pulmonar, ainda que tenhamos uma comunicação interventricular. Bom, a partir do momento que essa obstrução, seja subpulmonar na região do infundíbulo ou valvar pulmonar, ela aumenta, ela começa a ficar pior, um Z-score ecocardiográfico ainda mais negativo, nós temos um aumento da resistência do sangue passar do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Logo, tendo ali uma comunicação interventricular, uma comunicação entre o ventrículo direito e esquerdo, a gente acaba desviando o sangue, ou seja, um shunt, uma passagem do coração direito para o coração esquerdo, sem que tenha passado pela circulação pulmonar. Por isso, nós temos o espectro de pacientes, que é o Pink falou, assim que é o paciente mais rosado, aquele paciente que comumente nós conseguimos operar ele mais tardiamente, ele ganha peso de maneira adequada e ele desenvolve, assim como pacientes que vão ter uma cianose extrema já logo ao nascimento, ou seja, o grau de obstrução da via de saída do ventrículo direito que vai determinar qual o perfil hemodinâmico desse paciente. Sabe, aqui nós estamos tratando da tetralogia de Fallot clássica, tá? Nós temos outros perfis um pouco mais específicos, com a genesia da válvula pulmonar ou com o ramo da artéria pulmonar esquerda ou direita saindo de outras artérias, mas aqui nós vamos tratar da tetralogia Fallot clássica, basicamente desta posição da aorta, comunicação interventricular com obstrução da via de saída do ventrículo direito e a hipertrofia, por consequência, do ventrículo direito. E é interessante que você enfatizou isso, né, Gustavo, que o quadro inicial, ele é muito variável, né? Então, assim, a gente pode ter bebês pouco cianóticos ou muito cianóticos, e a intervenção vai depender desse quadro que o inicial de apresentação, né? Exatamente. Então, nós temos bebês que são totalmente dependentes do canal arterial ao nascimento, então tem que ligar a prostaglandina, ambiente de terapia intensiva, porque eu vou pagar o preço dos efeitos deletérios da prostaglandina, né, a apneia, entre outros, como pacientes que vão nascer e a gente só vai escutar o sopro dele um pouco mais tardiamente, porque o sopro da comunicação interventricular, pura e simplesmente, ela começa a partir da terceira, quarta semana, quando cai a resistência vascular pulmonar. Então, se o paciente é um Fallot
de boa anatomia, por vezes, o teste do coraçãozinho desse paciente, teste da oximetria de pulso, pode vir até mesmo normal, e lá na consulta com o pediatra dele, que vai ser observada a dessaturação, a insaturação, o quadro de cianose. Então, é um perfil muito amplo, desde pacientes que devem ser abordados nos primeiros dias de vida, assim como pacientes que precisam de uma cirurgia pré-cirurgia correção total, ou pacientes que vão fazer mais tardiamente, que seria o ideal, a correção total. Sensacional. E aí, Murilão, como é que é a epidemiologia da doença? Comenta um pouco aí pra gente. Então, Danilão, a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianótica mais comum, né? Responsável aí por em torno de 5, 10% de todas as cardiopatias congênitas. É responsável pelo acometimento ali em torno de 3 a 5 nascimentos a cada 10 mil. Tem uma distribuição igual entre os sexos e a prevalência ela vem aumentando cada vez mais com os avanços cirúrgicos. A mortalidade perioperatória ali de centros especializados, né, gira em torno de 2%. Cada vez mais a gente acaba vendo pacientes adultos com tetralogia de Fallot corrigida, né? Em torno de 80, 90% desses pacientes corrigidos chegam à fase adulta. Porém, se não corrigido, a sobrevida ela é limitada. Em torno de 66% chega a 1 ano de idade, em torno de 10% chega com 20 anos de idade. Por isso que o diagnóstico acaba sendo tão importante junto com o tratamento. Eu acho importante frisar isso, né? É uma doença que, se feito o diagnóstico precoce, o tratamento, os pacientes têm, né, uma sobrevida relativamente normal. É lógico que vai fazer o segmento a vida inteira. Nós vamos discutir bastante sobre o segmento pós-operatório aqui, né, as complicações, mas com os avanços, né, cirúrgicos, até o Gustavo vai comentar sobre isso na resposta do desafio, né, esses pacientes tendem a ter uma qualidade de vida melhor hoje em dia do que era antigamente. Murilo, falando ainda sobre agora o diagnóstico. O eco é muito importante nessa parte, principalmente do diagnóstico inicial, né? E até para uma programação, um planejamento pré-operatório. Então, Danilão, foi como o Gustavo falou, né? O paciente, às vezes, ele faz até o diagnóstico de forma fetal, né? Só que na tetralogia de Fallot tem algumas dificuldades de fazer esse diagnóstico. Mas aí, após o nascimento, né, dependendo do grau de acometimento das alterações, ele vai ter as manifestações clínicas e, geralmente, quase que via de regra, o primeiro exame a ser pedido nesse contexto é o ecocardiograma. E através dele que a gente vai identificar toda essa tétrade aí de achados. E além do diagnóstico, outro aspecto importante do eco, como você falou, é o planejamento pré-operatório. Porque a gente vai buscar algumas informações para a gente passar para o cardiologista pediátrico, para o cirurgião, para eles programarem o melhor momento e a melhor forma de fazer essa cirurgia. E quais são as informações que a gente busca? Como o Gustavo já falou, a gente tem que identificar mais ou menos qual que é o espectro que esse paciente vai apresentar ao longo de vida, né? Então, as informações que a gente busca é através da avaliação da obstrução da via de saída do ventrículo direito. Então, a gente procura identificar aonde que ocorre essa obstrução. Se ela é subvalvar, que é o mais comum que aconteça, ali pelo infundíbulo que está deslocado, então pode ser que tenha uma obstrução dinâmica, ou se essa obstrução ela é de fato valvar, então a gente analisa como que é a morfologia da válvula pulmonar, se ela é bivalvar, se ela tem os folhetos displásicos, ou se essa obstrução ela é supravalvar. Então aí a gente analisa a morfologia e a dimensão da artéria pulmonar. E com essas informações, o cirurgião ele vai programar a melhor forma de abordagem, né? Além da obstrução da via de saída, a gente procura identificar o local da comunicação interventricular. O local mais comum costuma ser a região perimembranosa, uma CIV geralmente não restritiva, mas podem ter outros tipos de CIV. A gente avalia se tem comunicação interatrial,
avalia o arco aórtico, para que lado que tá, porque tem uma certa associação do arco aórtico para a direita. E, se possível, avalia também se tem alguma anomalia de coronária junto com outros exames aí, porque dependendo se tiver, a gente fica com dificuldade de ampliar a via de saída do VD, entre outras questões técnicas. Então, só com esse exame a gente consegue todas essas informações, passa para o cardiologista pediátrico e para o cirurgião para programar o planejamento pré-operatório dele. Show de bola, Murilão. Então, dando até um gancho no que você acabou de falar, o tratamento, né, é cirúrgico, não tem outro jeito, é uma obstrução ali mecânica, né? Então, o principal objetivo da correção, da cirurgia, né, é aliviar a obstrução da via de saída do ventrículo direito e fechar a comunicação interventricular. E ao longo dos anos, né, a gente teve aí a primeira era das abordagens, né, do procedimento cirúrgico, isso ali até antes da década de 70 e um pouco para frente, onde era feita uma ventriculotomia, né, no ventrículo direito, e o cirurgião, ele corrigia, ele acessava a CIV por ali, né? E também, quando necessário, fazia uma ampliação ali da via de saída do ventrículo direito, né? Ele acabava cortando o anel da válvula pulmonar, que era um anel geralmente pequeno ou com uma válvula hipoplásica, e fazia um PET, que a gente fala que é o PET transanular. Mas isso, assim, resolvia ali, em grande parte, né, o problema da obstrução da via de saída, mesmo que ficasse ali uma obstrução residual, mas foi visto depois, né, que tem um custo tardio, porque a gente praticamente alivia a obstrução da via de saída e perde a função da válvula pulmonar, ou tem um prejuízo muito grande ali. Então, esses pacientes, eles foram evoluindo ao longo dos anos com uma regurgitação pulmonar, né, uma insuficiência pulmonar acentuada e, consequentemente, uma dilatação, né, um aumento de pressão de câmaras direitas e, por fim, numa fase mais tardia, é a perda da função, da fração de ejeção do ventrículo direito. E, além disso, né, a ventriculotomia deixava uma cicatriz, né, que isso serve como um substrato arritmogênico para arritmias ventriculares ali e um risco maior de morte súbita. Eu queria que o Gustavo comentasse, né, sobre como que era nesse tratamento, como que foi mudando ao longo do tempo, se a gente ainda usa essa abordagem que eu comentei, se existe uma abordagem menos invasiva hoje, como é que está esse panorama cirúrgico do tratamento do falô? Bom, Danilo, apesar de termos evoluído na técnica cirúrgica, ainda é uma cirurgia com um período de circulação extracorpórea dependente, um período longo, porque tem alguns passos que são cruciais, essenciais, para que a gente mude mortalidade desses pacientes. Nós já falamos da mortalidade, que é uma mortalidade relativamente baixa em países desenvolvidos, mas a morbidade ela é uma morbidade considerável, pensando que, a depender da manipulação da válvula pulmonar, eu mudo o prognóstico desse paciente. O que eu quero dizer? Nós alteramos a via de acesso desse ventrículo direito. A evolução cirúrgica hoje passa por uma abordagem transatrial, transpulmonar, faço uma arteriotomia longitudinal e entro também através do átrio direito, resseco o folheto posterior septal da tricúspide e acesso o ventrículo direito. Se a gente lembrar lá na anatomia do ventrículo direito, ele tem uma via de entrada, uma porção trabecular e uma via de saída que não se comunicam, por isso que eu preciso ter dois acessos. E a depender do grau de obstrução da minha via de saída do ventrículo direito, eu vou precisar fazer ou não a ressecção transanular, que foi o que você disse, que é abrir a válvula e colocar ali um monocúspide, um PET. Uma pergunta que muitos me fazem, doutor, por que já não coloca, geralmente os familiares, por que já não coloca uma prótese? A gente não tem uma prótese para tamanho neonatal, tamanho de primeira infância. Então, a gente tem que criar uma válvula artificial
que infelizmente lá a gente espera que na segunda, terceira década de vida a gente precise trocar. Então o objetivo do reparo cirúrgico, ainda com a técnica nova, ela mantém, que é aliviar a obstrução da via de saída do ventrículo direito. Eu tenho que separar completamente a circulação sistêmica da pulmonar, logo vou ter que colocar um PET, vou ter que colocar um selo de pericárdio na comunicação interventricular, isso me causa uma repercussão também. O cirurgião vai dar um ponto lá na ponta do triângulo de Koch, bem onde está o nosso nó atrioventricular. Logo, esses pacientes saem com bloqueio de ramo, em sua maioria, bloqueio de ramo direito, sua maioria incidência. Ao mesmo tempo, eu tenho que preservar a função do ventrículo direito, ou seja, é um ventrículo hipertrofiado, eu não posso mexer muito lá nas trabéculas, na banda moderadora dele, e eu tenho que minimizar, então, a incompetência valvular pulmonar para o pós-procedimento. Então, vai depender muito da anatomia do paciente, o quão ruim já é essa válvula. O que eu quero dizer? Se é um paciente com um Z-score muito ruim ecocardiográfico, ou seja, tinha muito pouco fluxo do ventrículo direito para a artéria pulmonar, não só a válvula, mas como o tronco, os ramos pulmonares, a malha arterial pulmonar desse paciente não se desenvolveu. Então, ela precisa de um fluxo adequado desde o período pré-concepcional e depois do período neonatal para se desenvolver. Tem pacientes que, infelizmente, já a nota de partida deles já é muito ruim. Então, ainda que tenhamos evoluído na parte cirúrgica, em questão de não ter mais uma ventriculotomia direita, que gerava pior morbidade e mortalidade, hoje, com a abordagem transatrial e a transpulmonar, nós ainda temos algumas complicações inerentes da anatomia do paciente. Eu acho interessante que você comentou que, no meu ponto de vista, assim, o grande desafio da pediatria, não só na cardiologia, mas falando especificamente da cardiologia, é que o paciente vai crescer, né? E vai crescer rápido. Então, assim, essa ampliação da via de saída vai ficar pequena. Se você coloca uma prótese, essa prótese logo vai ficar pequena. Então, assim, é um desafio adicional, né? Danilo, quando a gente coloca uma monocúspide, e a monocúspide ela tem tamanho, a monocúspide é um selo de pericárdio com uma dobradura no meio, a fim de, isso é o que se pensa, tá? Não tem muito estudo comprovando, não, pelo contrário, mas o que se pensa é colocando essa monocúspide no pós-operatório imediato, eu alivio um pouco a insuficiência pulmonar, porque de 3, 4 meses depois da cirurgia, essa monocúspide vai se calcificar, ou seja, eu separei a circulação sistêmica da pulmonar, eu tenho um ventrículo direito agora que se comunica apenas com a artéria pulmonar, só que eu vou ter ali uma monocúspide, um PET de pericárdio calcificado. Logo, eu posso ter estenose dessa via de saída Sim. pós-cirúrgica. E aqui não dá para colocar a culpa no cirurgião. O cirurgião fez o papel dele. Aqui foi a evolução. As crianças têm o péssimo hábito de crescer, como você disse. E a tendência é ter uma dupla lesão valvar, então uma insuficiência importante, porque ele não tem mais válvula, e uma estenose pós-procedimento, porque o paciente cresceu e o PET, ele não vai crescer, ele não vai acompanhar o crescimento. Por isso que, rotineiramente, nós vamos precisar abordar esses pacientes, seja de maneira percutânea, por exemplo, balonar essa via de saída, né? A gente ganhar um tempo aí, até uma troca valvar no futuro. Excelente. E assim, Rapaz, que esse grau de detalhe aí dos passos cirúrgicos, Danilão, certeza Não. que o Gustavo entrava na cirurgia lá, ué. Cara, o cara tava até no CAT lá com o Pavão, falando assim, tá errado isso aí que você tá fazendo, Pavão. Certeza. Eu não vou mentir, eu sou um cirurgião frustrado. Gostaria muito de ter trabalhado com cirurgia, mas é uma rotina de vida um pouco cruel. Então eu vim para a parte clínica. Só que por vezes, e não poucas vezes, o cirurgião acabava chamando a gente lá para decidir em conjunto qual a melhor abordagem fazer. Então, qual cúspide acha melhor colocar aqui, qual perfil de paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Pós-operatório desses pacientes, o ventrículo direito dele foi extremamente manipulado, ou seja, a pressão diastólica desse ventrículo direito vai estar muito alta, não vai ter relaxamento, e esse fenômeno já é até descrito, que é um ventrículo direito restritivo, seria a tradução bem direta de como está na literatura. O que eu quero dizer com isso?
o coração não vai bater. Então, por vezes, eles chamavam a gente no centro cirúrgico para que, olha, vamos decidir, vamos deixar uma comunicação interatrial lá, vamos deixar um forame lá, pelo menos uns 2, 3 milímetros, para que, se esse paciente, o ventrículo direito dele não bater, ou seja, não tiver fluxo pulmonar, logo não vai ter débito também do lado esquerdo, talvez se deixássemos Tem um uma escape CIA, ali, se deixar uma comunicação, um escape, ainda que às custas de insaturação, a gente vai manter débito cardíaco. Então, essa decisão lógico, ela também é baseada em alguns scores. A gente colocava o paciente lá, peso, medida, avaliação ecocardiográfica e decidia em conjunto ali no meio da circulação extracorpórea. Isso é muito válido, né? Ter essa conversa com o cirurgião, não é simplesmente ele ir lá e só sair colocando PET, não. Se fizer isso daí, a chance de ter um pós-operatório, de ter uma infância privada de muitas coisas é grande. Pô, bacana Boa. essa informação aí, hein? Ô Murilão, e a gente conversou lá no começo, né, sobre o quadro apresentação clínica variável, né, bebês muito cianóticos, pouco cianóticos, e isso vai influenciar no timing que a gente tem que operar essa criança. Então, assim, qual que é o melhor tempo, qual que é o melhor timing para operar essa criança? É logo no nascimento? A gente espera um pouco, alguns meses? Como é que é isso aí? Então, Danilão, é assim, é um assunto um pouco controverso, né, que vem mudando um pouco a forma e o timing de como é feito, mas o que a maioria da literatura recomenda é que pacientes estáveis, pacientes que nasceram e conseguem chegar, né, de forma estável até os 3 a 6 meses, é o momento ideal, né, e preferencial para a abordagem completa com todas essas características que o Gustavo falou aí para gente. Porém, aqueles pacientes mais graves, né, com uma cianose severa, com crises de hipóxia, muitas vezes esses pacientes eles vão necessitar de uma abordagem neonatal, ali no começo dos primeiros dias de vida, né? E nesse caso a gente tem dois tipos de abordagem. A cirurgia em dois tempos, onde a gente faz uma cirurgia paliativa inicialmente, geralmente em pacientes que têm uma anatomia desfavorável, uma artéria pulmonar pequena, que tem muito baixo peso ao nascer, ou comorbidades não cardíacas graves que dificulte a abordagem cirúrgica, de fato, uma correção completa, ou uma cirurgia única, né, naqueles pacientes que eles estão graves, mas eles têm condições anatômicas para ser feita a cirurgia. Agora, o paciente ele está estável, né? Como o Gustavo falou, tem os espectros, né? E aquele paciente que tolera e vai apresentar as manifestações clínicas mais tarde, o ideal é que se espere ali entre 3 a 6 meses para aí sim fazer a cirurgia e não esperar muito além disso, né? Porque você vai estar expondo o paciente a graus de hipóxia, então pode ser que tenha repercussões mais graves mais para frente, né? Então, isso é até uma coisa que eu queria perguntar para o Gustavo sobre essas estratégias paliativas, né? Como você bem comentou, Murilão, um paciente que está mais grave, uma crise cianogênica mais frequente, ou uma cardiopatia mais complexa, uma variação mais complexa do falou, a gente tem as estratégias aí paliativas ou de ponte, né, para a cirurgia definitiva. Eu queria que o Gustavo comentasse um pouco sobre isso. Bom, para a gente ter ideia como são feitas as estratégias paliativas, a gente vai precisar um pouco de história da medicina. A gente retorna lá em meados de 1945, quando Thomas, que era um ajudante do centro cirúrgico, ele teve uma ideia. Teve a ideia de colocar um tubo de ligar algo na artéria pulmonar de maneira com que ela ficasse oxigenada. Então ele chegou para o cirurgião, o Blaylock, e comentou: olha, talvez se nós fizéssemos uma ligação de algum ramo da artéria aorta diretamente na artéria pulmonar, será que esses pacientes não vão melhorar a saturação deles, pelo menos por um momento? Que, em realidade, era uma queixa que uma cardiologista pediatra, a Tauski, lamentava-se sempre
com o Blaylock. E quem teve a ideia foi o Thomas. Por isso que nós temos o shunt Blaylock, Thomas, Townsend. Teve uma época aí, questões raciais nos Estados Unidos, que o shunt chamava-se apenas Blaylock Townsend. Mas com o passar do tempo, a história deu o louro devido para o Thomas. A evolução do shunt central, então pegava a artéria mamária e colocava, fazia uma conexão direta na artéria pulmonar. Com o tempo veio operação de Potts, o shunt de Watterson. Depois veio o shunt modificado, que é colocar um tubinho de Gore-Tex, fazer uma interposição lá entre a artéria aorta, a crosta da aorta, e o ramo direito da artéria pulmonar. Todos esses procedimentos são procedimentos paliativos, ou seja, eu não posso deixar o paciente muito tempo, e aqui muito tempo mais do que semanas, com a prostaglandina. Então, eu preciso criar uma via alternativa. Então, essa é a via alternativa cirúrgica, ainda usada em locais que não têm acesso à abordagem percutânea, então, países subdesenvolvidos. Locais que têm acesso à abordagem percutânea, prefere-se o implante de stent no canal arterial. Ou seja, o paciente não vai ser submetido inicialmente a uma cirurgia peito aberto, lembrando que o shunt central pode ser feito tanto sem SEC quanto com SEC, a depender do quadro clínico do paciente, mas ele vai, para a primeira abordagem paliativa, ele ganha um stent no canal arterial. Isso já é algo que é feito no Brasil, em países subdesenvolvidos, com acesso à abordagem percutânea. Só que Estados Unidos e Europa já estão um pouco mais avançados, e nós já temos alguns centros no país fazendo, que ao invés de colocar um stent no canal arterial, porque pode ser que as primeiras semanas de vida do paciente, 2, 3 semanas, ele não necessitou de uma cirurgia paliativa, mas quando caiu bastante a resistência vascular pulmonar, aumentou o gradiente ecocardiográfico, ou seja, lá pela 5ª, 6ª semana de vida, o hemodinamicista já não consegue mais colocar um stent no canal arterial desse paciente. A gente não quer submetê-lo a uma cirurgia que aumenta a morbidade, mortalidade para o segundo step. Então, opta-se por colocar um stent na via de saída, lá na posição infundibular, adentrando a válvula pulmonar do paciente, por vezes até parte do tronco da artéria pulmonar. Lógico, isso depois, na cirurgia corretiva, vai aumentar um pouco mais tempo de circulação extracorpórea, o cirurgião vai ter que saber que tem um stent ali, a válvula já não vai ser preservada, mas já são pacientes que não teriam a válvula preservada lá na frente. Então, aqui a gente já não se preocupa mais fazer ou não ressecção transanular, ou seja, mexer nessa válvula. Aqui eu preciso salvar o paciente de maneira minimamente invasiva. Então, países de primeiro mundo, stent na via de saída. Países subdesenvolvidos, mas com acesso à abordagem percutânea, stent no canal arterial. E países subdesenvolvidos, aí eles partem para o shunt central modificado já logo nos primeiros dias ou semanas de vida. Rapaz, o cara é cardiopediatra, tem uma veia de cirurgião e é um historiador da medicina. E eu sei que você quer falar também aqui uma dica de filme, você me falou, para a galera assistir aí sobre a tetralogia de Fallot, porque aqui no SupraCast a gente também faz curadoria de filmes, além da história da medicina. Manda aí, Gustavão. É o filme Quase Deuses. Acho que para ter o título de cardiologia pediátrica, para ter o RQE, você precisa assistir esse filme. Para os pediatras é quase que obrigatório. E para quem está escutando esse podcast nesse momento, já vai lá na sua Netflix da vida, no seu canal de streaming, chama Quase Deuses. Espetacular. É muito bom mesmo, eu já tive a oportunidade de assistir. Vale a pena, pessoal. Assistam aí, já anota aí para assistir em casa, beleza? Que é cultura também, né, Danilo? É lógico, cara. O podcast é completo. Ô, Gustavo, uma coisa que a gente fica com medo até, e eu acho que até a título de conhecimento geral é bom saber, é sobre, nesse período neonatal, né, os bebês que têm a crise hipercianogênica. O que é isso? Qual que é o racional disso?
e qual que são as medidas que a gente tem para fazer ali de imediato para tentar melhorar isso? Perfeito, Danilo. Aqui é o grande, é a paura, o grande medo do paciente com tetralogia de Fallot que acaba adentrando a um serviço de urgência e emergência. Bom, o maior problema aqui, então, é a crise hipoxêmica. É o medo que todo mundo tem daqueles pacientes que tiveram alta e estão esperando a cirurgia lá por volta dos seus 3, 6 meses. Por que cirurgia de 3 a 6 meses? É a depender da resistência vascular pulmonar. Quando ela estiver mais baixa possível, está bem baixa, eu já opero esse paciente. Então, por que o emergencista aqui ele tem que saber a fisiopatologia da crise hipoxêmica? E nós comentamos que esse paciente tem uma CIV, logo ele tem uma comunicação interventricular. Esse paciente tem algum grau de obstrução do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Se eu tiver um espasmo dessa região, se essa região, por algum motivo, por choro, febre, dor, piorar a passagem, o fluxo de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, eu vou ter um aumento do shunt, ou seja, do desvio do coração, do sangue, do coração direito para o esquerdo. Logo, esse paciente vai ficar mais cianótico, esse paciente vai ficar mais acidótico, intercorrer com acidemia, lactatemia, esse paciente acaba entrando em choque, então ele entra num círculo vicioso. Logo, eu tenho que abordar de maneira fisiopatológica nesse paciente. Eu tenho que alterar, então, quem sabe, já que eu não consigo alterar tanto o anel valvar pulmonar dele, a via de saída, será que se eu der um medicamento para relaxar o espasmo infundibular que ele, no momento, está apresentando, eu não vou melhorar o fluxo pulmonar? É a hora que a gente começa com morfina para esse paciente. Talvez se aumentar o tempo de diástole desse paciente, o ventrículo direito dele já é hipertrófico. Se aumentar o tempo de diástole, vai aumentar o volume diastólico. Então, vamos beta-bloquear esse paciente, isso tudo lá no serviço de emergência. Se eu oferecer oxigênio para esse paciente, aqui no intuito de vasodilatação pulmonar, eu posso melhorar a oximetria desse paciente. E aí, agora aqui é trabalhar com resistência vascular pulmonar, resistência vascular sistêmica. Já que eu alterei o espasmo fundibular dele na resistência vascular pulmonar, quem sabe se aumentar a resistência vascular sistêmica, ou seja, se eu dificultar a saída do sangue do ventrículo direito pela CIV, dando uma adrenalina para esse paciente, dando uma fenilefrina, se eu aumentar a pós-carga do VE dele, será que eu não consigo equilibrar? Eu não consigo empurrar esse sangue através da válvula pulmonar dele? Então, a crise hipoxêmica é o terror de quem trabalha em pronto atendimento, de pacientes que estão naquela fase entre vai operar quando, já passou a fase talvez de um reparo paliativo. Então, é o calcanhar de Aquiles aí do pediatra. E é aquilo, né, que você comentou. Tem que saber quem está na linha de frente, né, quem tá ali vai atender, o médico vai atender esse neonato aí, ele tem que saber a fisiopatologia e tomar as medidas de forma imediata aí, porque isso aí, né, melhora substancialmente o prognóstico desse paciente. E entrando agora na parte do segmento, né, desses pacientes até a vida adulta. Então, assim, a gente sabe que hoje praticamente a mortalidade é muito baixa, mas, né, é um follow-up aí para o resto da vida e com reintervenções muitas vezes, né? E aqui, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, como o Murilão comentou, o eco é o exame de escolha para o diagnóstico, para o planejamento pré-operatório, isso aí a gente não tem dúvida, mas queria reforçar o papel da ressonância no segmento desses pacientes. Aqui a ressonância ganha muito destaque, principalmente para a avaliação das câmaras direitas, né, e do grau de regurgitação, do grau de insuficiência dessa válvula pulmonar. Então, como o Gustavo comentou, né, é um ventrículo direito mexido, é um ventrículo direito pouco complacente, que já tem uma geometria, um ventrículo direito normal já tem uma geometria mais complexa, então, assim, o ventrículo direito operado, né, já é muito mais complexo, então, realmente aí o eco fica mais limitado para fazer essa avaliação.
Então, a gente consegue ali na ressonância, com um grau de confiabilidade muito grande, né? É o padrão ouro para avaliação de fração do ventrículo direito, do grau de dilatação e também para regurgitação da pulmonar. Então, é muito comum, né, a gente periodicamente ir acompanhando esses pacientes com a ressonância. Eu queria também, mas não é só a ressonância, né? A ressonância é sim muito importante, mas esses pacientes, né, têm o papel do cardiologista pediátrico clínico. Então tem os outros exames, né? Que eu queria ver, ô Gustavo, como é que é feito esse segmento clínico, né? Tem o teste de esforço, ele tem um papel? Quais são as alterações no eletro que a gente vai olhando que esse paciente pode estar tendo uma evolução pior? Vocês chegam a usar algum marcador, por exemplo, BNP, alguma coisa assim? Então, como é que é feito esse segmento clínico do paciente pós-operatório de Fallot? Danilo, várias vezes eu já recebi eletro de colega que está lá na linha de frente, uma tetralogia de Fallot que dá entrada por uma dor aleatória, uma dor torácica aleatória, paciente jovem, me manda o eletro com bloqueio de ramo direito, o colega lá, olha, o que eu faço, o que eu não faço. Então, a gente precisa entender que é um paciente que o eletro dele já vai ser um eletro alterado ao nascimento, é um eletro com desvio do eixo, um eixo segundo, terceiro quadrante, um raio-x alterado já logo de cara, aquele aspecto de bota, né? Tem o escavamento ali da porção da artéria, do ramo da artéria pulmonar esquerda. O eletrocardiograma dele, então, com desvio do eixo, uma sobrecarga ventricular direita e no pós-operatório, bloqueio de ramo direito. Por que eu estou enfatizando esse bloqueio de ramo direito? Porque ele é um dos critérios lá na frente que nós vamos ter que acompanhar para poder avaliar se esse paciente precisa ou não de um reparo, de uma troca valvar. Então, o exame eletrocardiográfico, eu acho que é a glicemia do cardiologista, eu acredito que tem que acompanhar, ainda mais os pacientes congênitos, que têm cicatriz por todas as partes no pós-operatório. Então, eletro sempre, que me pergunta. Os pacientes vão intercorrer com arritmias atriais e, por vezes, ventriculares com o decorrer do tempo. Então, chegou, a glicemia do cardiologista assim, o endocrinologista, a glicemia para a gente é o nosso eletrocardiograma. O raio-x de tórax eu procuro, como são pacientes pediátricos, que vão crescer, ou seja, eu vou acompanhar ele a vida toda, se toda vez eu irradiar esse paciente ele vai acabar voltando para mim, mas meus atendimentos de cardio-oncologia. Então, tenho muita prudência, esses pacientes comumente estão num contexto de síndrome de George, outros erros inatos da imunidade, então vou com muita parcimônia e prudência nas radiografias de tórax. Preciso do teste de esforço a cada 3 a 5 anos. Comumente, esses pacientes são subavaliados em relação à prática de exercício físico. Nós temos que lembrar que não é um ventrículo direito competente, é um ventrículo direito, vou usar um termo mais leigo aqui, é um ventrículo direito sofrido. Preciso submeter esse paciente a teste de esforço. É judiado. Esse aqui, a nota de partida dele na Olimpíada ia ser 4,5. Então, a gente tem que lembrar disso. Agora, a ressonância magnética aqui, ela é cardíaca, ela é o padrão ouro. E fazer ela de maneira seriada, a partir do momento que minha insuficiência pulmonar, que eu já sei que ele vai sair no pós-operatório, mas que meu exame ecocardiográfico começou a me dar indícios que o meu ventrículo direito está dilatando, que esse paciente está perdendo função, aí é a hora de eu ter, nem que for uma ressonância de base desse paciente, depois de alguns anos, eu preciso ter. Então, eletro toda consulta, um ecocardiograma uma vez seria prudente, uma vez no ano, máximo a cada 18 meses, e a ressonância magnética a partir do momento que, sabendo das alterações do pós-operatório, vou precisar seriá-la, sabendo que é tudo muito moroso essa evolução, então não preciso fazer ressonância todo ano, eu posso ir a cada pelo menos uns 3 anos e repetindo essa ressonância até chegar no momento que temos critérios para a troca valvar pulmonar desse paciente. Em relação a outros exames subsidiários agora laboratoriais,
saiba, a gente faz, mas o respaldo é diferente do respaldo, por exemplo, de um BNP, do paciente com insuficiência cardíaca, que foi feito um ensaio clínico em 30 mil pacientes. Aqui não, cardiopatia congênita a gente traz do adulto, do adulto não congênito para o adulto congênito. Então, o BNP, o CKMP, eu costumo pedir para ter um baseline no paciente no momento que ele começa a ter clínica de insuficiência cardíaca, vou usar o termo um pouco mais antigo, insuficiência cardíaca direita, rebaixamento do fígado, rarefação de pelos nas pernas, varizes, veias varicosas nos membros inferiores, e é o momento que eu sei que esse paciente vai subir o BNP dele, então isso tudo vai corroborar, mas isso não vai guiar a minha troca valvar pulmonar. Perfeito. E uma coisa muito importante também que a gente tem que avaliar no pós-operatório, como você já comentou, né, Gustavo, é as arritmias, né? E aí, Murilão, quais que são as principais arritmias? Como é que a gente faz o segmento desses pacientes? Então, Danilo, o paciente pós-operatório, né, ele vai ter um risco maior de arritmias tanto atriais quanto ventriculares, né? Atriais, porque o paciente vai ter toda a dilatação das câmaras direitas aí, né, dependendo do momento cirúrgico, e ventriculares também, por toda a manipulação cirúrgica que o paciente acaba sofrendo ao longo das intervenções necessárias, né? Então, esses pacientes, eles têm aí até 10%, né, o risco de morte súbita após os 30 anos, decorrente de taquicardias ventriculares. E tem alguns fatores de risco que a gente identifica como mais importantes para esses pacientes desenvolverem essas arritmias ventriculares, né? Dentre eles, um QRS alargado, né, principalmente acima de 180 milissegundos, uma correção mais tardia após os 3 anos de idade, uma insuficiência pulmonar ou tricúspide acentuada, ou o paciente começar a evoluir com síncope, com extrasístoles ventriculares multifocais ou até TVNS no Holter. Então, ao longo do acompanhamento, a gente também vai solicitando o Holter para rastreio de arritmias, né? E nesse caso, se necessário, até a indicação de CDI esses pacientes acabam tendo, né? Aí vai depender do grau de arritmias que ele vai desenvolver ao longo do acompanhamento. E, ô Murilão, nesses pacientes, né, a indicação de CDI é mais ou menos a indicação para a população geral, né? Exatamente. Tem tanto a indicação primária quanto a secundária. A secundária, né, o paciente teve que ter tido o evento, e a primária é um conjunto de fatores de alto risco. Na hora de analisar o caso, pode ser indicado também, mas via de regra não muda não. Lembrar também, né, que uma ajuda que a ressonância pode dar é a detecção do realce tardio, né? Nesses casos, a gente sabe Isso. que o realce tardio isoladamente já é um fator de pior prognóstico, mas também, né, um fator de risco aí para arritmias. E em relação aí a estudo eletrofisiológico e uma possibilidade de ablação, o Gustavo, tem indicação de fazer? Vale a pena? É um tratamento efetivo? Ou dependendo aí do grau de fibrose, um substrato arritmogênico não vale a pena? Como é que é essa avaliação? Danilo, o estudo eletrofisiológico aqui, com o paciente congênito, ele anda de mãos dadas. Então, não tão somente para a tetralogia que a gente falou, mas quaisquer síndromes conotroncais, pacientes univentriculares. A gente precisa, a partir da segunda década de vida, ter um estudo pelo menos a cada 5 anos, avaliação bem completa do meu estudo eletrofisiológico. E aí a questão da ablação é igual, penso bem no adulto. É válida a ablação. Infelizmente, nem todas as vezes a gente consegue tirar o antiarrítmico desse paciente, mas ela é válida, sim, a tanto o estudo eletrofisiológico quanto o tratamento com a ablação. Show de bola! E agora, para a gente finalizar nosso episódio aqui, Gustavo, a pergunta que não quer calar, né? Quando que a gente tem que reintervir na válvula pulmonar nesses pacientes em pós-operatório? Existe algum momento ideal? Quais são os fatores aí que mostram uma pior evolução? Porque é aquele negócio, né? Se a gente intervém precoce demais, esse paciente vai ter que fazer várias reabordagens e aumenta demais a morbidade, né, cirúrgica desse paciente. E se a gente passa do ponto também,
já deixa de ter um benefício significativo para esse paciente. Então, aí eu te pergunto, existe um momento ideal para abordar esse paciente? Existe. Um trabalho do Talgueva, que talvez aí é um dos exponenciais da cardiologia congênita, lá de 2013. Então, a proposta é ressonância magnética nesses pacientes assintomáticos. Nós vamos ter que avaliar como que está o volume diastólico final, como que está a fração de ejeção tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. A gente precisa avaliar se tem ou não aneurisma na via de saída, assim como a duração do QRS. Então, tudo aquilo que a gente já comentou, eletro sempre, ressonância, a partir do momento que eu começar a perceber que esse paciente, no ecocardiograma transtorácico, já tem alterações, eu submeto ele à ressonância cardíaca, para que a gente possa submetê-lo a uma troca valvar pulmonar. E é aquilo, né, Gustavo? Começou a perder fração de ejeção do ventrículo direito, já é um sinal que a gente pode estar perdendo o timing de operar esse paciente, né? Exatamente, porque por um momento a troca valvar pulmonar vai trazer benefício para ele, que eu melhorei a insuficiência, eu tirei grau de estenose, então vou melhorar o teste de esforço desse paciente, vou melhorar sintoma clínico de C, mas a um dado momento, se eu perder esse ventrículo direito, aí ainda que eu troque a válvula, eu já não tenho mais uma fração de ejeção que contribua para o débito cardíaco desse paciente. Então, aqui o time ele é essencial. Vigilância, esse paciente ele precisa, eu preciso todo Natal ganhar aí um vinho, ganhar um chocolate desse paciente, porque eu tenho que ver ele anualmente. Perfeito. Então agora vamos para aquele momento que divide os homens dos meninos aí, ô Murilão. Bora! Bora pro bate-bola então. Pessoal, cardiopatia cianogênica ou não cianogênica? Cianogênica, o sangue tem um atalho e pula o pulmão ali parcialmente e acaba ficando desoxigenado e leva à cianose. Geralmente é um shunt aí da direita para a esquerda, tá? O mecanismo hemodinâmico. E as não cianogênicas é o contrário, né? O sangue ele continua passando pelo pulmão, ele é oxigenado, vai gerar a cardiopatia não cianogênica, vai gerar outras complicações, mas não a cianose. Gustavo, o que compõe a tétrade da tetralogia de Fallot? Destroposição da aorta, comunicação interventricular, obstrução na via de saída do ventrículo direito, entenda-se estenose pulmonar, subpulmonar, e hipertrofia do ventrículo direito. Murilão, qual que é o exame para inicial, para fazer o diagnóstico, para planejamento pós-operatório e qual é o melhor momento para a gente indicar a cirurgia no período neonatal? Então, Danilão, o exame inicial é o ecocardiograma e o melhor momento da cirurgia vai depender do quadro clínico do paciente. Se tiver estável, preferencialmente ali entre 3 a 6 meses, só que em casos graves acaba fazendo no período neonatal mesmo. Beleza. Principais complicações no pós-operatório. Então, assim, isso é muito variável, né? Principalmente com o avanço das cirurgias, né? Mas, de uma forma geral, uma sobrecarga crônica aí das câmaras direitas, principalmente do VD, e uma insuficiência pulmonar progressiva, mas também sempre lembrar aí do substrato arritmogênico com arritmias atriais e ventriculares e um risco aumentado de morte súbita. O exame de escolha para o pós-operatório vai ser a ressonância cardíaca, né? Padrão ouro para avaliação de câmaras direitas, regurgitação pulmonar, né? A fração de ejeção do ventrículo direito, tá? E quando que a gente reaborda a válvula pulmonar, Gustavo? O ventrículo direito está entrando em falência, estou perdendo função, eu tenho aneurisma na minha via de saída, o eletro que você pede todo o retorno para o paciente está largando o QRS, o paciente com teste de esforço ruim, está ficando sintomático, é a hora da gente sentar e conversar com essa família, porque esse paciente vai precisar ser reabordado. Show de bola!
Então, pessoal, estamos chegando agora ao final do episódio e, como prometido, a resposta do desafio. Então, Gustavão, lembra pra gente qual que era o desafio e já manda a bala aí na resposta. Bom, o desafio do dia é o que nós temos de recente, será que tão recente assim? Mas no tratamento da insuficiência pulmonar dos pacientes em follow-up tardio, ou seja, esse que está fazendo ressonância, esse que está largando o QRS na sua frente aí no seu consultório. Bom, o que nós temos de novo é, será mesmo que eu preciso colocar uma prótese biológica nesse paciente por esternotomia mediana? Será mesmo que eu preciso colocar uma prótese metálica? Aqui, agora, o passo que eu vou dar, ele não vai em direção a critérios de elegibilidade, mas eu quero frisar que hoje já temos tratamento percutâneo para essa válvula pulmonar insuficiente. O tratamento percutâneo seria com a válvula pulmonar transcatéter, com a Melody, já muito usada em alguns países fora. De novo, não vou entrar no mérito de qual é o melhor paciente para isso. Saibam, existem, tem um perfil de paciente modelo ideal, mas nem sempre eu preciso colocar a prótese cirúrgica nesse paciente. Eu posso optar pelo implante percutâneo transcatéter através o nome comercial aí é a Melody. Show de bola. E é assim, né? Cada vez mais a gente tem tido, com o avanço, né, da medicina, opções não invasivas, né? Para tratamentos que antes eram exclusivamente cirúrgicos, mas bom demais. E, Gustavo, a gente aqui tem uma tradição no final do episódio de mandar um abraço para alguém, tá? Então, cada um dos participantes do episódio costuma mandar um abraço. Eu gostaria de saber aí, te pegando aí de surpresa, de supetão, para quem que vai ser o abraço? Bom, o abraço vai lá para o pessoal onde eu fiz a minha formação acadêmica em cardiopatia congênita, todo mundo que fez parte lá da minha residência, e em especial uma pessoa vou mandar aí para o Dr. Rafael Pavão, que nós temos uma amizade muito boa, e quando eu pensei nesse desafio, o que eu ia propor, eu lembrei já dessa figura emblemática que nós temos lá em Ribeirão, que é um excelente hemodinamicista congênito. Grande Dr. Rafael Pavão, que já gravou episódio aqui com a gente, hein, pessoal? Verdade. Murilão, para quem que vai ser o abraço? Rapaz, meu abraço hoje vai ser um pouco mais pessoal, Danilão, vai pro meu pai. Teve umas intercorrências cardiovasculares aí recentemente, mas deu tudo certo, então fica aí a menção para ele no episódio. Boa. E o meu abraço, então, já que o Gustavo falou do Pavão, né? Eu vou mandar um abraço pro grande Dr. Geraldo aí, também da hemodinâmica, que também passa com a gente lá no ambulatório de cardiopatia congênita. Então, um abraço aí pro GG. Grande Dr. Geraldo. E, cara, olha, vou ser bem sincero com você, eu gostei demais desse episódio. Para mim foi, assim, um aprendizado ímpar. A cardiopatia congênita, esse mundo é uma coisa obscuro. Exatamente. A gente até foge, né, Murilão? A gente tá na ciência, fala que vai no ambulatório da cardiopatia congênita, a gente já fica assim, mas eu aprendi a gostar, principalmente ano passado, durante o Fellow, onde a gente tem muito contato com cardiopatia congênita. O Murilão acho que está tendo essa sensação também no eco agora, né? Verdade, e principalmente com Falou, que é um tema que em particular eu gosto muito. Então, assim, para mim foi um episódio que passou super rápido, eu aprendi muito. Queria agradecer de novo aí ao Gustavo pela disponibilidade, pela aula, de tudo que você falou aqui pra gente. E fica aí o convite, as portas do SupraCast estão abertas para você. Vamos gravar mais vezes, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse episódio aqui, viu? Murilo e Danilo, que dupla, nome de dupla sertaneja, vocês são muito gentis e generosos, eu que agradeço o convite. Se quiserem fazer o módulo congênita aí, estou à disposição. Agora sou cidadão barretense junto do Danilo, sou funcionário do Danilo agora. Se vocês quiserem ter essa abertura aí, porque esses pacientes têm sobrevida tem virado adulto, e hora ou outra vai pintar no consultório, no ambulatório,
E nós estamos aqui para desmistificar. Acho que a congênita é a engenharia de fluidos aplicada à medicina. Basta só a gente ter alguns conceitos, alguns entendimentos, que também nada mais que 2 neurônios, um deles sendo inibitório. A gente não precisa mais do que isso para entender, não. Então, estou sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar de congênita, é só mandar uma mensagem que no outro dia a gente grava o conteúdo para o pessoal. Bom demais. Então, pessoal, recados finais. Agradecer aí todo mundo, lembrando que a gente tem a nossa campanha Mande o Seu Supra. Você que é o maior pé frio do seu plantão, mande aí o Supra que chegou para você, ou arritmia, ou TV, ou BAVT, qualquer bucha cardiológica que a gente vai repostar. Vamos conseguir nessa campanha. Siga a gente nas redes sociais, então, Instagram, @SupraCast Cardiologia. Lembrando que a gente tem também no YouTube, @SupraCast, com episódios de videocast, tá? Em breve vem mais um aí para vocês. E também falando de novidade, né? Não posso deixar de lembrar que em breve aí vem curso de eletrocardiograma do SupraCast. Então, você aí está se formando, que já está dando plantão e não tem segurança ainda em interpretar um eletro e dar a sua conduta, se prepara aí que logo, logo tem curso do SupraCast para vocês, beleza? E não esqueçam também, muito importante, dê 5 estrelas pra gente, sigam a gente no Spotify. Beleza, pessoal? Pessoal, foi um prazer, então, Murilão, Gustavo, gravar. O prazer foi meu. E tamo junto e até a próxima, hein? Falou, pessoal. Falou!